Estamos de volta com o nosso devocional Florescer, hoje número 259. Nós estamos numa série de devocionais falando sobre reavivando o amor pela vinda do Senhor. Já passamos pela carta de Pedro, pelas cartas de Pedro, já passamos pela carta de Judas e agora nós estamos a carta aos Tessalonicenses, escritas então pelo o apóstolo Paulo. Damos início ontem a esta carta e hoje nós vamos então finalizar essa primeira carta, né, aos Tessalonicenses, são duas cartas, e nós vamos falar hoje sobre o capítulo 5, a respeito então da vinda do Senhor, e o capítulo 5 tem esse título, né? A vinda do Senhor é certa e também repentina. E nós vamos ler então do versículo 1 ao versículo 11. Diz assim: Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como um ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz, segurança, eis que sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto a que está para dar luz, e de nenhum modo escaparão. A necessidade de vigilância está do versículo 4 em diante. Mas vós, irmãos, não estejais em trevas, para que esse dia como ladrão vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia, não são da noite e nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, de noite é que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante o nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que vigiemos, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Então, nós temos aqui novamente: consolai-vos e edificai-vos uns aos outros com esta carta, com esta palavra, né? Então, provavelmente, quem ia à igreja ouvia a carta e deveria, então, passar exatamente aquilo que estava ouvindo. Então, a vinda do Senhor é repentina, como fala, né, nos versículos. Ele fala no versículo 1, no que se refere aos tempos e às épocas, Paulo já havia ensinado, né, os sinais e as condições para a volta de Cristo, como nós falamos no nosso devocional anterior. Mas para os ateus e aqueles que são contrários a Deus, seria então uma completa surpresa. Não para aqueles que estão em Cristo, mas para aqueles que ignoram Deus, que ignoraram os seus filhos e estão ignorando então os seus sinais. Não durmamos, diz Paulo, no versículo 6, ele diz assim: Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Então, nós somos desafiados aqui a manter a nossa mente, né, consciente das circunstâncias históricas, né, do tempo histórico, exatamente do que está acontecendo, para não perdermos, então, a perspectiva do tempo de Deus. Estar de olho no tempo histórico e o que estamos vivendo hoje nos permite não perder a perspectiva, então, dos tempos de Deus. Geralmente nós somos ansiosos, somos impacientes nas circunstâncias adversas, mas aqui nós devemos cuidar para não reagir de forma rancorosa ou até mesmo cética, regredindo emocionalmente e baixando a guarda.
porque muitos vão desanimando no meio do caminho, vão perdendo o amor, a esperança, né, o temor a Deus e acabam então baixando a guarda. Jesus ele fez alertas nesse sentido em algumas das suas parábolas. Nós temos as parábolas em Mateus 24 e 25, exatamente sobre esse assunto, sobre a vigilância, não dormir, não ficar distraído a respeito dos tempos e das estações. Em Mateus 24, após contar como seria a situação da sua segunda vinda, Jesus acrescenta 3 comparações ou parábolas sobre a vigilância, quanto ao tempo em que tudo acontecerá. Então, primeira parábola, primeira comparação, ele fala sobre o ladrão da noite, em Mateus 24, 44, que ele diz assim: o Filho do Homem virá a hora em que vocês não esperam. A segunda comparação é a respeito dos 2 servos, o servo fiel e prudente e o servo mau, que pensava assim: meu senhor, ele demora para vir, e começou então a espancar os seus companheiros, a comer e beber com os bêbados. Mateus 24, 49. E a terceira comparação é a das 10 virgens, quando conclui: portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora, em Mateus 25, 13. Então, quem se mantém vigilante e coerente com a esperança da sua vida, encontra sentido na vida. A vida terrena tem sentido. Para aqueles que estão em Cristo e não estão esperando somente nessa vida, mas sim na vida vindoura, então há esperança. Vive de uma forma ética e também vive de uma forma sadia e é portador, portanto, da esperança para o mundo. No versículo 5, Paulo declara: portanto, vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite e nem somos das trevas. O que Paulo está declarando? Então, Paulo está dizendo que todos os cristãos, todos aqueles que estão em Cristo, são filhos da luz e são filhos do dia. Não são da noite e nem das trevas. Mas por que isso? Porque Paulo fala isso. Ele fala porque nós somos filhos de Deus. Aqueles que estão em Cristo se tornaram filhos de Deus. E Deus é luz. Então, portanto, seus filhos são filhos da luz. E o nosso Salvador é a luz. Jesus é a luz dos homens. Então, quem vive nele não vive em trevas, porque onde a luz está, não há trevas. Então, o que seriam trevas? Trevas é a ausência de luz. Aqueles que estão em Cristo estão na luz. A palavra de Deus que a nossa vida está guardada em Cristo, em Deus. Deus é luz, seu Filho é a luz dos homens. É Ele que nos leva de volta ao nosso relacionamento com o nosso Deus. Quem anda em trevas rejeita o Filho de Deus. Vive, então, numa noite, aqui ele fala de noite, uma noite espiritual. Aquelas pessoas que estão alienadas de Deus acabarão sofrendo o castigo que Deus derramará sobre o mundo. A referência, então, dos cristãos como filhos do dia significa pertencer ao reino da luz. Pertencer, então, nós somos pertencentes, somos cidadãos do reino da luz, do reino de Deus. O dia do Senhor é um tempo, quando fala aqui várias vezes, nós já estudamos sobre o dia do Senhor, dá uma olhada lá na devocional. O dia do Senhor é um tempo de julgamento sobre aqueles que pertencem, então, ao reino cuja a imoralidade é tenebrosa. Então, nós temos 2 reinos espirituais influenciando os homens na terra. O reino
de Deus, que é o reino da luz, e o reino das trevas, governado por Satanás e seus anjos. Então, não há como nós não entendermos isso. Então, ou estamos sendo influenciados pelo reino das trevas, ou nós estamos influenciados pelo reino da luz. Quem vive na luz não anda em trevas. Quem está em trevas não está na luz. Então, o dia do Senhor é muito importante que a gente entenda. Os que são do dia devem vestir aqui, então, no versículo 8, ele fala exatamente isso. Nós, porém, somos do dia. Sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor e tomando como capacete a esperança da salvação. Então, aqui ele está falando que aqueles que são do dia devem se vestir ou se revestir da armadura cristã para nunca mais tirá-la. Olha só, revesti-vos da couraça da fé e não do medo. Algumas pessoas estão colocando em cima da couraça da fé o medo, se revestindo de medo. Nós devemos nos revestir também, ele fala aqui, do amor, né? Do temor a Deus. E não do temor que leva o medo, que leva ao pânico. E do capacete que é a nossa esperança, a esperança da nossa salvação, quando o nosso Salvador vier nos buscar. Em outras palavras, a armadura é a fé, o amor e a esperança. E eles são 3 elementos essenciais para vivermos a nossa vida cristã e a nossa jornada como peregrinos nessa terra, com fé, com esperança e com amor. Já no versículo 10 ele enfatiza: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que vigiamos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Então aqui ele está dizendo, enfatiza o tremendo preço que o nosso Senhor Jesus Cristo pagou para nos livrar da ira eterna e nos assegurar então a nossa salvação. Ele morreu por nós para que quer vigiamos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Há 2 maneiras de nós interpretarmos então essa expressão, quer vigiamos, quer durmamos. Primeiro, entende os estudiosos como os vivos e os mortos, na hora do arrebatamento, né? E o segundo, eles falam sobre as 2 classes de crentes, né, nessa ocasião. Aqueles que morreram em Cristo e aqueles que ainda estarão vivos quando Cristo voltar. Portanto, nesse caso, quer entre os vivos, quando Cristo voltar, né, estarão em união com Ele. Os cristãos que morrem nada perdem. Foi o que o Senhor explicou então a Marta. Quem crê em mim, ainda que morra. Então, quem crê em mim, ainda que morra. Então, o cristão que morre antes do arrebatamento vai viver. Serão ressuscitados dos mortos. E todos os que vivem e creem nele, quer dizer, o crente que ainda está vivo, vai estar vivo por ocasião do arrebatamento, não morrerá. Então, essa foi o que Jesus falou então para Marta. João 11, 25, 26. Amanhã nós vamos falar então sobre o arrebatamento. Que Deus abençoe você e até amanhã com o nosso devocional Florescer. Não esqueça, se revista da fé, do amor e da esperança. Amém?